Ele é superintendente da OCB, que vai fazer a sua apresentação. Por favor, doutor Renato Nóbrega. O Sescop São Paulo desenvolve pessoas e contribui para melhorar a gestão e os resultados das cooperativas. Oferecemos programas de qualificação profissional, saúde e bem-estar, cultura, lazer e muito mais. Nossa equipe acredita no cooperativismo e trabalha pela valorização das cooperativas na sociedade. Temos orgulho de contar com a parceria do Sistema Uniodonto em muitas de nossas ações. O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O Sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB, ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Bom dia, pessoal. Zé, Bacarim, Soninha, não estou vendo o Clóvis, mas toda a diretoria da Brasil, a todos vocês, primeiro nosso agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, mais uma convenção que a gente sempre faz questão e nos orgulha muito a realização dessa atividade sistêmica do Sistema Uniodonto Brasil. Para a gente é uma honra muito grande representar vocês, que são dirigentes de cooperativas singulares, das federações e da Brasil. É uma honra muito grande representar e defender vocês lá em Brasília e nos estados, através das nossas organizações estaduais. Começo primeiro uma abordagem fazendo uma reflexão do que nós vivenciamos e ouvimos aqui as lideranças que compuseram ontem a abertura, a fala de todos, e foi com bastante propriedade, começando o Bacarim, que deu uma ênfase com relação aos frutos. Bacarim, você falou de colher frutos aqui na convenção, e a gente, quando semeia boa semente no campo fértil que é o Sistema Uniodonto e o sistema cooperativista brasileiro, a gente sempre colhe bons frutos. Então, você falou isso, deu essa ênfase. Depois o Clóvis deu uma ênfase na questão da união, muito importante no processo nosso de construção com relação à nossa liderança, com relação ao desenvolvimento e com relação à sustentabilidade, que é o mote da 24ª Convenção, liderança, desenvolvimento e sustentabilidade. Soninha falou bastante de gestão e de felicidade, né, Soninha? Depois o Zé Alves falou também da felicidade, que estava triplamente feliz. E felicidade é um item que a gente está quebrando um paradigma interessante no sistema, pelo Sescop. A gente está desenvolvendo uma ferramenta, não sei se vocês já perceberam, tiveram contato com alguma notícia disso, mas a gente está desenvolvendo o FIC, ou a FIC, que é uma ferramenta para a gente começar a medir a felicidade interna do cooperativismo.
Então é um processo que a gente está desenvolvendo, um programa pelo Sescop Nacional. Estamos já começando a aplicar alguns pilotos em algumas cooperativas, que é com base lá daquela história que veio da felicidade interna bruta, lá do Butão, lá no país do Butão, onde deixou de avaliar só a questão do PIB, mas sim do FIB, que é a felicidade interna bruta, e a gente está trazendo, então, ousando trazer a discussão da felicidade no nosso ambiente cooperativista. Muito bacana essa sua fala, que depois foi reforçada pelo Zé aqui na fala de ontem. O doutor Mário, eu não estou vendo, ele já foi embora, né, Zé? O doutor Mário do CFO, ele trouxe e deixou alguns exemplares com o Zé Alves, o documento do Conselho Federal de Odontologia para o futuro presidente da República. Eu também trouxe documento, vou deixar para vocês e a gente vai falar um pouquinho mais adiante, um documento que nós fizemos do sistema OCB, ouvindo toda a base. É um documento a futura pessoa da presidência da República agora no período 2015-2018. A gente ainda está trabalhando, já encaminhamos a todas as coordenações, já tínhamos encaminhado as 3 coordenações das principais candidaturas. E hoje ainda, estamos tentando, antes do dia 26 da eleição do segundo turno, uma oportunidade, tanto com a candidata Dilma quanto com o candidato Aécio, da gente entregar pessoalmente. Já está com a coordenação da campanha de ambos, mas a gente ainda está com a expectativa de entregar pessoalmente para os dois essa questão desse documento, do que o sistema espera, em cima de 6 macrotemas que na sequência depois a gente vai falar um pouquinho mais. O doutor Américo Tumi trouxe uma reflexão sobre a questão da importância da sociedade conhecer melhor e mais o cooperativismo aqui no Brasil. Esse também é um desafio muito grande. Nós estamos num processo hoje de um planejamento, uma extensão do planejamento estratégico sistêmico que a gente está concluindo. A gente fez uma extensão disso do planejamento estratégico de comunicação. E um dos pilares desse desafio é a questão da nossa comunicação com a sociedade conhecer cada vez mais e melhor o cooperativismo, principalmente a sociedade dos grandes centros, que ainda conhece muito pouco. Poucas pessoas sabem que o Uniodonto é cooperativa, ainda é muito pouco conhecido. Então esse é um desafio muito grande, assim como o desafio que é o primeiro dos 6 macrotemas do nosso documento, que é o reconhecimento do governo federal, aí sim na pessoa do mandatário maior, que é o presidente da República, o reconhecimento da importância do cooperativismo para o desenvolvimento do país. Então esses são desafios importantíssimos para a gente. O doutor André Bacelli trouxe bastante, já fez um apanhado geral do sistema, alguns números interessantes que ele trouxe ontem conosco aqui, e o Miguel falando pela Unicred, falando da intercooperação, processo importantíssimo, e foi lembrado ainda a parceria com a Federação Norte-Nordeste da Unimed, da Uniodonto com a Federação Norte-Nordeste, muito importante. E o Zé Alves fazendo o fechamento e fazendo as reflexões, e aí, Zé, eu faço um grande destaque da premissa que você citou, que é a primeira premissa nossa, enquanto líderes, todos aqui que representam, dirigem singulares, dirigem federações e a nacional, enquanto líderes, é a nossa responsabilidade e a premissa primeira da gente nunca esquecer que o objetivo nosso é o cooperado. A gente sempre tem falado isso e a gente tem esse cuidado. O presidente Márcio cuida muito disso lá em Brasília, porque ele vem de cooperativa, como cooperado e como dirigente de cooperativa que foi, tanto de agro quanto de crédito. Mas a gente cuida muito disso para a gente nunca se esquecer. A gente fica lá em Brasília e achar que OCB, Sescop, Senicop é o criador. E não, nós somos criaturas, assim como as federações, a nacional, a Brasil, e a cooperativa é uma criatura, o criador é um cooperado. Então essa premissa que você citou na sua fala
muito sábia toda a sua manifestação, mas essa premissa de que a gente nunca esqueça o cooperado é a razão de nós existirmos enquanto líderes. E aí nós temos, e sempre falamos isso lá com os colegas em Brasília, nobre, e aí esse grupo que está aqui hoje nós temos todos uma nobre missão de representar, defender os cooperados. Então realmente é um trabalho fantástico. E aí essa questão então de liderança, de desenvolvimento e a questão do componente da sustentabilidade, ela passa por mais um desafio grande que o sistema Uniodonto tem, e nós também temos enquanto representação nacional, que é lidar com a diversidade de sul a norte, de leste a oeste do país, com a dimensão que temos. Então essa diversidade sempre também é um desafio. Nós temos uma língua, mas os sotaques são diversificados. Então a gente respeitar, conseguir harmonizar. Então nós temos que buscar ter inteligência, sabedoria para lidar com a diversidade que nós temos pela característica continental do nosso país. Eu trouxe 3 arquivos, eu vou passar esse primeiro aqui, depois os outros 2, conforme a gente vai administrando o tempo, a gente vai passando, mas também já ficarão à disposição aqui para vocês compartilharem com todos. O primeiro é mais uma reflexão da questão institucional, e os 2 seguintes são a questão de uma análise do momento político nosso, que a gente fez logo após o domingo retrasado, que foi o domingo da eleição do primeiro turno. A nossa equipe de cientistas políticos lá da Gerência de Relações Institucionais fez uma análise política do momento, e tem ali o segundo arquivo com o momento da nova composição da Câmara Federal e do Senado. E é importantíssimo porque são assuntos que vocês, enquanto líderes, têm, muitas vezes, a maioria de vocês tem acesso, tem contato, tem o diálogo estabelecido com diversos parlamentares nas suas cidades, nos seus estados, e isso é muito importante na medida que a FRENCOP é uma trincheira fantástica para a gente, porque com toda a diversidade que a gente vem, principalmente nos últimos 4 anos, pela falta de maior compreensão do governo federal, ou de algumas partes do governo federal, principalmente situadas lá no Palácio no Palácio da Presidência, a gente tem essa trincheira na Frente Parlamentar do Cooperativismo, um instrumento e uma ferramenta importantíssima nas defesas dos nossos interesses. Então, a gente vai deixar com vocês e a gente vai passar um pouco essa análise e essa relação da nova Constituição da FRENCOP. Aqui a gente faz uma contextualização. Eu fiz um pouco com os meninos lá da Gerim um comparativo do que nós tínhamos trazido aqui em 2011, foi aqui a convenção de 2011 nesse mesmo local, nesse mesmo evento. A gente fez um pouco um comparativo e aqui a gente traz uma atualização, né? O Dr. Américo falou um pouco ontem, o André também. Cooperativismo no mundo hoje tem uma marca identificada pela ACI como reconhecimento mundial, mas é um cooperativismo que congrega mais de 1 bilhão de pessoas, 100 milhões de empregos em mais de 100 países. E a gente sempre lembrar que nosso líder Roberto Rodrigues foi até hoje o primeiro não europeu a presidir a entidade internacional mundial, que é a Aliança Cooperativa Internacional. Esse é um dado interessante, onde essa publicação foi feita pela ACI Mundial no ano retrasado, no ano 2012 ou 2013, e aqui tem um dado interessante, que se nós pegarmos a movimentação econômica das 300 maiores cooperativas do mundo, se elas fossem um país, elas seriam a 9ª maior economia do mundo, onde está ali primeiro os Estados Unidos, Brasil em 6º lugar, e as cooperativas ali estariam
em nona maior economia do mundo, dando um total de mais ou menos 2 trilhões de dólares, seria o PIB desse país, composto pelas 300 maiores cooperativas do mundo. Ali tem, embaixo está difícil para ler ali, né, para vocês, mas tem as cooperativas que compõem essa publicação, que é a Copersucar, a Coamo, a Aurora Central, a Aurora Catarinense, Cochupé, Cevale e Unimed Rio, que são as cooperativas brasileiras que compõem esse conjunto das 300 maiores cooperativas no mundo, isso em 2012. Hoje, o número de cooperados, ainda já a doutora André falou ontem, dos 11 milhões e meio, considerando famílias, são 46 milhões de brasileiros, aí pelo menos aí um quarto da população é ligada diretamente a uma cooperativa. E mesmo assim a gente sabe o quanto ainda somos pouco conhecidos pela sociedade. Nós temos mais de 6.800 cooperativas, aqueles 13 ramos que todos vocês conhecem, 337 mil empregos gerados, aí isso são dados do fechamento do ano passado, com alguma atualização para julho desse ano. O ramo saúde, com o fechamento de 2013, com 849 cooperativas, 264 mil associados, 92 mil empregados. A questão ainda do contexto da abrangência do ramo saúde, um alcance de mais de 83% dos municípios brasileiros, 24 milhões de usuários, uma movimentação em torno de 36 bilhões de reais em 2013. Aqui um pouquinho da representação cooperativista, lembrando, né, e 2010 foi um marco importante, 2011 quando nós tivemos aqui, fazia um ano que nós tínhamos a consolidação oficial e formal da representação sindical. Irno Preto está aqui, está lá no fundo, Irno Preto, que é, além de uma liderança do cooperativismo odontológico, da Uniodonto, mas é uma liderança do cooperativismo do Rio Grande do Sul, compondo lá a direção da OSERGS, e ele é responsável lá pelos assuntos e as tratativas das relações sindicais. E nós temos muito que aprender, né, Irno, nessas questões sindicais, porque a representação da CNCOP, da Confederação Nacional das Cooperativas, na representação sindical, além de ser um assunto novo para a gente, ele não está na nossa origem, né? Nossa origem é união, cooperação é união, e sindical, a questão sindical já parte do pressuposto, não do embate, mas das relações trabalhistas entre o laboral e o patronal. Então, para a gente realmente é um assunto desafiador, na medida que a gente tem que se preparar muito para a questão da defesa das nossas cooperativas enquanto entes da representação patronal, junto aos funcionários, aos sindicatos que representam os funcionários das cooperativas na questão laboral. Então, a CNCOP, só lembrando, oficialmente desde 2010, o SESCOP no trabalho da educação, promoção social e monitoramento das cooperativas, todos vocês já muito bem conhecem, e a OCB na representação política institucional. Aqui tem um fato marcante, a gente faz um parênteses aqui, que é dentro da evolução do tempo, 2012, então foi após aquela convenção realizada aqui nesse local. A gente teve em 2012 uma mudança estatutária da OCB, principalmente no modelo do processo de governança da OCB. A OCB deixou de ter um conselho, que era um conselho formado por 10 pessoas, 2 representantes de cada região, mas que tinha uma dinâmica menos perto da gestão, menos perto do dia a dia da OCB, e a OCB deixou de ter esse conselho e passou a ter uma diretoria, 5 diretores titulares, 5 diretores suplentes, sendo compostos por uma chapa representando cada uma das regiões geográficas do país.
Isso trouxe uma dinâmica muito interessante. Então, 2012 teve a mudança estatutária em março, em abril, a eleição, então, de uma nova diretoria. O doutor André, que estava aqui ontem, é o diretor suplente da região Nordeste. Petrúcio, está aqui o Petrúcio, presidente da OCB do Amazonas, diretor da região Norte, e o suplente da região Norte, nós temos o Ricardo Cury, e assim por diante. Todas as regiões, então, representadas numa diretoria que trouxe uma dinâmica muito diferente. A começar pela dinâmica das reuniões ordinárias que ela colocou como o primeiro pressuposto da atuação dela, uma reunião ordinária mensal. Então a gente, todo mês, presidente Márcio, eu e toda a equipe nossa, trazemos para a diretoria um relatório gerencial, uma prestação de contas mensal dos balancetes e todas as atividades gerenciais nossas, a gente traz com a diretoria. Então a diretoria tem esse acompanhamento gerencial muito mais próximo, além de estar muito mais no dia a dia nosso, junto nas questões estratégicas delineadas. Então trouxe um reflexo importante também na composição do próprio Conselho do SESCOP, que tem aquela composição já diferente, com a participação de 5 membros de governo federal e 5 ministérios dentro do Conselho Nacional, e também trouxe um reflexo importante na gestão de administração da CNCOP. Então essa atuação dinâmica, a partir de 2012, do processo da mudança, da evolução, da governança da OCB, trouxe essa dinâmica muito interessante, muito positiva, que, Zé, para a gente é importante o feedback que você nos deu ontem, reconhecendo que está sendo percebido pelo sistema Uniodonto, essa dinâmica, o quanto está positivo isso. A gente tem desafios enormes, mas que a gente está hoje suportado, respaldado com uma diretoria muito presente, muito atuante. Não passa um dia sem eu ou o presidente Márcio dialogarmos com um ou com 2 ou 3 diretores. Então é o tempo todo essa presença muito positiva, muito forte de toda a diretoria, os 5 titulares e os 5 suplentes. Dentro da nossa representação, a gente tem um ambiente de legislativo, de executivo e de judiciário. E esses são as 3 linhas de frente que principalmente a OCB trabalha. Fiz uma besteira aqui, Eric. Você volta para mim? Nós trabalhamos aí muito ligados com as unidades estaduais. Então, nessa dinâmica, a OCB, sistema OCB com a unidade, todas as unidades estaduais, a gente tem, então, na linha de frente das tratativas da OCB, essas defesas no ambiente de executivo, ali, representado ali pelo Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Judiciário lá no Supremo Tribunal, Tribunal Superior de Justiça e tudo mais. E aí em todos os ramos, né? A questão dos normativos das políticas públicas, seja quando eles são positivos ou seja quando são negativos. A gente cuida, às vezes, com mais intensidade do que nos atinge negativamente do que é proativo para a gente. Mas então a gente tem uma vigília 24 horas, porque essa representação política da OCB, ela diz respeito à defesa também do SESCOP e da CNCOP. Nós temos um senador do Tocantins que tem atacado sistematicamente o Sistema S, e aí pegando aí em cheio o SESCOP também. Então nós temos essa defesa que é uma atribuição da Gerência de Relações Institucionais da OCB, mas que ela faz também pelo e em nome da CNCOP e do SESCOP. O SESCOP aqui é só uma lembrança, então, os eixos de atuação do SESCOP: formação, promoção e monitoramento das cooperativas, aí aos cooperados, às cooperativas, aos empregados e às famílias.
Aqui algumas ênfases a gente faz questão de trazer e reconhecer o Sistema Uniodonto muito engajado na convenção do ano passado lá em Manaus. O pessoal da área de monitoramento fez uma apresentação do PDGC, o Programa de Desenvolvimento e Gestão das Cooperativas, uma ferramenta importante, Soninha, que está ajudando e tem um engajamento, a adesão de muitas cooperativas do Sistema Uniodonto no processo do PDGC. A gente está evoluindo bastante, já estamos hoje num segundo degrau do programa de desenvolvimento da gestão das cooperativas. Um outro reconhecimento interessante, importante, e está trazido aqui no boletim que foi distribuído ontem da Nacional, que é da Brasil, que é o Dia C. Ali tem uma referência da participação da Uniodonto de Bebedouro no Dia C, mas a participação do Sistema Uniodonto no Dia C. O Dia C, faço um resgate muito rápido, que é o seguinte: ele nasceu em 2009 em Minas Gerais, uma iniciativa da UCENG, do SESCOP de Minas Gerais, que o primeiro objetivo do Dia C é o estímulo ao voluntariado. Então ele nasceu, inclusive amarrado à data, que é em setembro. Ele nasceu com a data de primeiro sábado de setembro em Minas Gerais. O ano passado a gente já começou a irradiar ele em nível nacional. Aconteceu em 8 estados o Dia C no ano passado. Esse ano, 2014, aconteceu em 25 estados. Tivemos então a adesão e engajamento de 25 unidades estaduais e as suas cooperativas, pelas singulares, federações, centrais e tudo mais, em 25 estados. E foi um sucesso. Foi no dia 6 de setembro e já combinamos e conseguimos já negociar isso com o Ronaldo Scucato, com toda a direção da UCENG, a questão de trazermos esse Dia C a partir de 2015 para uma data que a gente está convicto que vai ser mais adequada, que é uma data coincidente com o nosso Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado no mundo inteiro no primeiro sábado de julho. Então o Dia C, além de ser o mote principal, um estímulo à prática do voluntariado, mas ele traz uma participação de uma intercooperação entre as cooperativas que participam do processo, uma oportunidade enorme da sociedade, pela mídia que é desenvolvida nesse processo, uma oportunidade ímpar da sociedade conhecer melhor o cooperativismo. Então, o Dia C, fica aqui o registro e o reconhecimento nosso pelo engajamento das Uniodontos no processo, no desenvolvimento do Dia C, que é um processo da formação, da promoção social do SESCOP. Nós temos ainda então a questão da representação pela questão sindical, a CNCOP, na defesa da categoria econômica cooperativista. É uma luta grande, porque no próprio Ministério do Trabalho e Emprego tem técnicos, tem muita gente que ainda não quer reconhecer cooperativa como categoria econômica. Então é uma luta muito forte, muito grande que nós desenvolvemos. Nós estamos agora fechando uma minuta com a participação de todas as federações e sindicatos, que junto com a FENATRACOP, que é a federação de maior amplitude que representa os empregados de cooperativas, nós estamos fechando um modelo de convenção coletiva de trabalho, que é para facilitar as questões das relações nossas nas negociações coletivas. Então temos uma minuta de amplitude nacional, não entrando em alguns detalhes principalmente econômicos, mas onde tem as linhas gerais trazendo uma uniformização nas nossas negociações coletivas de trabalho. A questão dos desafios, a gente fez uma colocação dessa linha do tempo, onde estamos e onde queremos chegar. 2012, como já fiz o comentário, foi um marco importantíssimo, trazendo um novo modelo de governança. 2013 e 14, então, final do ano passado e todo 2014 agora, nós desenvolvemos, estamos já agora na implantação e no compartilhamento da implantação aos estados
do planejamento estratégico sistêmico. Até então nós tínhamos um planejamento estratégico lá de 2008, final de 8, 9 da OCB, depois 9 e 10 do SESCOP. E então no ano passado e esse ano a gente trabalhou muito forte no planejamento estratégico sistêmico e fazendo isso de uma forma que seja aplicado lá em nível nacional e junto também aos estados, às nossas unidades estaduais. Nós estamos nesse momento fazendo já a irradiação do planejamento estratégico junto às unidades estaduais, por conta inclusive da programação orçamentária do SESCOP nos estados. E aqui na sequência, aonde que nós queremos chegar, uma visão de futuro para 2025, o que nós pretendemos? Pretendemos que nós queremos ser reconhecidos pela sociedade por nossa competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados. Está aqui, Soninha, mais uma vez a questão da felicidade trazida na visão do sistema cooperativista, né? Hoje, fechando 2014, uma visão para que em 2025 a gente seja reconhecido pela sociedade, né? Pela competitividade nossa, a integridade, que é um valor fantástico, transparência, Zé Alves falou muito ontem, todos aqui falaram dos valores, além dos princípios, dos valores do cooperativismo. Então a gente tem que realmente ser reconhecido pela nossa integridade e essa capacidade de promover a felicidade dos cooperados. Então nós ficamos felizes que chegamos na conclusão do mapa estratégico com essa visão de futuro. Esse documento, eu vou deixar duas impressões aqui, Zé, para você, e eu quero que, se você depois puder entregar uma para o Dr. Mário, e o arquivo eletrônico disso vai estar disponível. Esse documento, chamado então Propostas do Sistema OCB à Presidência da República, período 2015-2018, ele é um trabalho que é resultado de todo o processo que nós ouvimos à base na construção do planejamento estratégico, do próprio Congresso, 13º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, muitos de vocês participaram lá em 2010, lá em Brasília, e fizemos uma sequência de pesquisas presenciais, via web, grupos focais, onde nós chegamos então nessa construção, e ali estão apontados os 6 grandes macrotemas, como chamamos, dessas propostas da OCB à Presidência da República. E o primeiro, que é o que já tinha comentado, que é o reconhecimento da importância econômica e social do cooperativismo para o desenvolvimento do país. O segundo grande macrotema é trazido a questão do ato cooperativo e a simplificação da carga tributária. A gente está numa peleja grande junto ao Congresso, ao Executivo, isso hoje, diga-se, Casa Civil, que está engavetado o nosso processo do ato cooperativo. Está lá engavetado na Casa Civil, e a gente, com um pedido de votação urgente lá na Câmara Federal, mas esse projeto, o 271, ainda está lá engavetado. O terceiro grande macrotema, a modernização da Lei Geral das Cooperativas. Nesse ambiente que a gente está, principalmente nos últimos 4 anos, a gente tem sido atacado muito pela falta de reconhecimento da importância do sistema, e a gente chegou numa conclusão muito clara que a gente nunca fizemos e nunca faremos oposição a nenhum executivo, seja qual for, que estiver lá em Brasília, mas a gente tem a nossa defesa dos interesses legítimos das cooperativas. Isso hoje a gente percebe que incomoda muito quem está hoje lá no poder, e por isso a gente é sistematicamente atacado. A Lei Geral, por exemplo, tem uma corrente muito forte dentro do governo federal, principalmente Casa Civil, onde defende que tem que ser revogada a lei. E nós defendemos que ela tem que ser atualizada e não revogada. Revogar uma lei
de 1971, que ela muitas vezes é criticada, que é uma lei antiga, mas ela nunca, em nenhum momento, prejudica qualquer uma das cooperativas. Ela precisa ser atualizada, modernizada. Revogar significa, inclusive, um risco nosso com relação ao SESCOP. O SESCOP foi criado por uma medida provisória, então a simples revogação da Lei Geral da 5764, ela pode trazer um componente de risco nesse processo. Então a gente defende a questão da modernização, sim, da Lei Geral que está no Senado Federal. O quarto grande macrotema, acesso ao crédito e linhas de financiamento público. O quinto, segurança jurídica e regulatória para o cooperativismo. Vocês lidam no dia a dia com as consequências advindas das regulações de ANS. A gente tem trabalhado muito forte com relação à ANS e é um tema importantíssimo na nossa agenda. E o sexto, que é de uma agenda geral, a eficiência do Estado e a gestão pública, que afeta também ao dia a dia, o resultado e a operacionalização das nossas cooperativas. Então, esse é um documento que nós tínhamos lá atrás, antes da ocorrência com o candidato Eduardo Campos, uma agenda estabelecida com as 3 coordenações de campanha, que era para acontecer dia 28 de agosto, de setembro, e não aconteceu por conta de toda a ocorrência que teve, mas ainda temos a expectativa de ter a oportunidade, antes de domingo que vem, do dia 26, de entregarmos pessoalmente, mas todas as duas organizações e direções das campanhas já estão com esse documento nosso. Aqui a gente fez um resgate, eu vou passar bastante rápido, que é o que tínhamos de atualização lá em 2011, o que nós temos hoje. O doutor André já falou a questão do acordo de cooperação técnica que nós estabelecemos, conseguimos esse ano assinar. Estamos agora, por grupos técnicos, trabalhando na questão aí do detalhamento de operacionalização do plano de ação com a ANS. Financiamento público, a gente conseguiu, não atendeu ainda, mas foi um avanço que o BNDES criasse o PROCAP-COP, que é um programa de capitalização para as cooperativas operadoras de plano de saúde. Ele veio com algumas condições que não são interessantes, a questão de taxas de juros, mas já foi um avanço nesse processo junto ao Banco BNDES. Nós estamos fechando agora, estava dialogando isso com o Zé Alves, a gente tem uma possibilidade de trabalhar, a gente vinha trabalhando um grupo composto inclusive por representantes de vocês, o Educ Saúde, que é o programa de educação do ramo saúde na formação profissional. A gente hoje está caminhando nessa diretriz educacional para o ramo saúde. A cooperativa, acabei de comentar também. E aqui na sequência, Eric, eu queria que você colocasse ali aquele segundo arquivo. Alguma dúvida sobre essa questão institucional? Alguém tem alguma observação a fazer? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos aproveitar os minutos finais, só para fazer um comentário então da análise do momento político que a nossa equipe da Gerência de Relações Institucionais fez. Isto. Ali tem um componente que é uma análise em cima do Executivo. Então ela depois do dia, é isso. O Poder Executivo fechou, então, no primeiro turno, com aquele percentual dos votos válidos ali, 41,59% e 33,55%, né? E ali a gente destaca que até o dia 4, que foi a véspera da eleição, tinha as pesquisas indicavam 26% de tendência
para o primeiro turno. E teve então, foi o que todos nós vivenciamos, o questionamento das pesquisas eleitorais. E na sequência ali nós trazemos que agora os dois então candidatos, a Dilma e a Aécio, com relação à candidata Dilma, vale aqui o nosso registro de que nesses 4 anos nós buscamos e procuramos uma interlocução direta com a Presidente da República e não conseguimos. Presidente Márcio, quando ela se lançou candidata lá em 2010, falou com o presidente Lula, já querendo uma abertura junto a ela como candidata, então, à presidência da República. Na sequência, não conseguimos. Na sequência, vieram as eleições, ela eleita. O presidente Márcio falou de novo com o presidente Lula. Precisamos conversar com a próxima presidente que vai sucedê-lo e não conseguimos. Está fechando 4 anos e não conseguimos essa interlocução. Então, ela não traz e não trouxe até agora no seu plano de governo referências diretas ao cooperativismo. O candidato Aécio, ele trouxe de uma forma geral, dentro das diretrizes do seu programa de governo, as referências à atenção ao cooperativismo. No Poder Executivo dos estados, nós tivemos 3 estados onde teve a atuação de membros da Frente Parlamentar lá em Brasília, deputado Reinaldo Zamburgi, e 2 senadoras, a senadora Ana Amélia, lá no Rio Grande do Sul, e a senadora Gleisi Hoffmann. São 3 pessoas, deputado e 2 senadoras, atuantes na nossa defesa lá em Brasília, como membros da FRENCOP, foram candidatos ao governo do estado. O deputado Reinaldo Zamburgi está no segundo turno lá no Mato Grosso do Sul. A senadora Ana Amélia e a senadora Gleisi, elas ficaram em 3ª posição na disputa e voltam então, a partir de agora, como senadoras, que elas ainda têm mais 4 anos em seus mandatos. Nós tivemos nos governos estaduais em primeiro turno aquela relação dos partidos e o número de governadores eleitos. Em segundo turno também temos ainda aquele elenco de estados que estão na realização do segundo turno para o seu governo estadual. No legislativo é um fato interessante que aumentou o número de partidos na representação dentro do Congresso Nacional. Na Câmara tinham 25 partidos, passaremos a ter a partir de 2015 28 partidos compondo a Câmara dos Deputados. Ali esse quadro da bancada atual e da bancada eleita para o mandato de 2015-18 tem a evolução e as involuções por partidos políticos, e ela tem uma renovação, então, a Câmara de 43,5%. Então ela tem um índice de permanência de deputados de 56,5%, que a gente vai ver na sequência o comparativo do índice de permanência de deputados com relação aos deputados da FRENCOP. No Senado, também essa eleição envolveu de 3 senadores por estado, envolveu dessa composição. São 16 partidos representados, uma renovação de 28,62 das cadeiras do Senado Federal. Aqui estão os dados da Frente Parlamentar da FRENCOP, o índice de permanência. Ali em verdinho são os parlamentares da FRENCOP. Na primeira linha de comparação é no Congresso Nacional Geral, a do meio é do Senado Federal, embaixo na Câmara dos Deputados. Então ali mostra que os integrantes da FRENCOP, eles têm um índice de permanência médio, ali 59,4%, maior do que a média dos parlamentares que não compõem a FRENCOP. Esse é um dado interessante que a gente vem estatisticamente levantando, que mostra que o parlamentar atuante da FRENCOP, ali depois na sequência traz um pouco o núcleo da FRENCOP, a permanência é maior. Isso para a gente é um dado positivo, mostra que o parlamentar da FRENCOP, coincidentemente, é um parlamentar mais atuante e mais reconhecido no próprio processo nessa questão do reflexo do índice da permanência.
aqui é um chamado núcleo cooperativista, são 38 parlamentares que têm maior atuação na nossa defesa. Eles tiveram então um índice de permanência mais alto ainda do que a média ali, os 65,7%. Então a gente realmente acredita que a atuação deles coincide, a atuação deles na defesa da FRENCOP coincide com uma atuação mais dinâmica deles como parlamentares de uma forma geral. Isso para a gente é um dado muito interessante. Abre aquele terceiro arquivo para a gente, que esse último arquivo, então, é a relação, nós não vamos passar todos, vai ficar disponível para todos vocês, que é aqui a relação, está muito pequeno para ler agora aí, mas aí vocês podem depois acessar esse arquivo, a relação de todos os parlamentares da FRENCOP, como foi a posição deles, se foram eleitos, não eleitos, se concorreram ou não concorreram, e o resultado aí de cada parlamentar em todos os estados do país. Então tem toda a relação de todos eles aqui. Eu acho que a gente cumpriu, né, Bacarim, com o tempo aqui. Mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês, essa atenção conosco e conclamo pelo mote da convenção, questão da liderança, desenvolvimento e sustentabilidade, o protagonismo. Acho que é uma palavra forte que a gente tem usado muito. A gente está fazendo um trabalho de coaching com todo o quadro gerencial da OCB, incluído ali o presidente Márcio e eu, junto com as duas gerentes gerais da OCB e do SESCOP. A gente está fazendo e finalizando um trabalho de coaching com uma empresa lá em Brasília, e a pessoa que capitaneia esse trabalho pela empresa fala muito disso, e é uma palavra que calou muito em mim. Nós, enquanto lideranças, a questão do protagonismo, nós temos que ser protagonistas do processo, no desenvolvimento, na sustentabilidade, na defesa dos interesses dos nossos cooperados e das nossas cooperativas. Mais uma vez, sucesso ao Sistema Uniodonto, a cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Bom dia, pessoal.